Ontem eu fiz uma questão com você mostrando que o íon ferro 3 ele é estabilizado pela complexação com cianeto mais do que o ferro 2. E os dados que nós usamos foram esses dois. E eu deixei um extra de nível ainda mais alto, que é o seguinte: use essas informações para demonstrar que a afinidade dos íons cianeto pelo ferro 3 é aproximadamente 10 a 7 vezes a afinidade dos íons cianeto pelo ferro 2. E para resolver isso eu vou retomar aqui o diagrama que eu fiz para resolver a questão de ontem. Se você não viu esse vídeo, veja, eu vou deixar o link do vídeo de ontem na descrição desse vídeo. Eu mostrei que o ferro 3, quando se complexa com cianeto para formar o hexaciano ferrato 3, também conhecido como ferricianeto, essa estabilização é maior do que a estabilização do ferro 2 quando se complexa com cianeto, formando o hexaciano ferrato 2, também conhecido como ferrocianeto. Mas agora a gente quer aproveitar esse diagrama para comparar a afinidade dos íons ferro 3 e ferro 2 com cianeto. Que grandeza nós vamos usar para isso? Constante de equilíbrio. Vamos pensar na seguinte reação: ferro 3 mais cianeto, formando esse complexo. Já que o elétron daqui e o elétron de lá cancela, eu posso pensar nessa conversão aqui como um equilíbrio químico. E posso pensar nessa outra como um equilíbrio químico, ferro 2, complexando com 6 cianetos para formar esse complexo. E aí eu vou usar uma outra expressão importante da físico-química que relaciona equilíbrio e eletroquímica. A variação da energia livre padrão, ela pode ser dada pela constante de equilíbrio, e a expressão é menos a constante dos gases, que no sistema internacional aqui é bastante conveniente usar 8,3 Joule por mol Kelvin, vezes a temperatura em kelvins, vezes o logaritmo neperiano da constante de equilíbrio. Então note que nós temos aqui uma relação, bem clara entre a eletroquímica e o equilíbrio químico. Bom, eu vou pegar essa expressão e vou usar para essa transformação. Então veja, essa transformação corresponde a uma variação de energia livre que é dada por isso aqui, portanto é dada por isso. Então eu posso expressar dessa maneira, onde K está representando o quê? A constante de equilíbrio da reação, ferro 3 mais 6 cianetos em equilíbrio com o complexo do ferro 3, o ferricianeto. E aí eu posso pensar nesse outro desnível aqui, termodinâmico, e ele também está associado a uma constante de equilíbrio, mas é outra constante de equilíbrio que eu estou representando por K', onde essa constante de equilíbrio se refere a ferro 2 se complexando com cianeto para formar o ferrocianeto. E agora, como é que eu resolvo isso? Eu quero comparar o quê? Eu quero comparar K com K'. Já enxergou? Muito simples, Você pensa no ponto mais alto e pensa no ponto mais baixo. Eu tenho dois caminhos para sair dessa altitude termodinâmica e chegar nessa altitude termodinâmica. O primeiro caminho é descer por aqui e descer por aqui. Então esta soma tem que ser igual a esta soma aqui, porque ela também se refere a sair desse valor de energia livre e chegar nesse valor. Então na próxima tela eu vou mostrar isso somado com isso e isso somado com isso. Aqui está. Agora eu vou isolar do lado de lá tudo aquilo que tem o RT e do lado de cá tudo que tem a constante de Faraday. O próximo passo é colocar a constante de Faraday em evidência aqui e lá eu vou colocar RT em evidência. Além de colocar RT em evidência, eu troquei o logaritmo neperiano por logaritmo decimal, colocando um fator de conversão entre eles, que é o 2,3. Então coloquei o 2,3 RT em evidência e o logaritmo disso menos o logaritmo disso deu o logaritmo da divisão. Em última análise, o que eu quero determinar nesse problema? Eu quero determinar quanto dá essa relação. Eu quero demonstrar que essa relação é aproximadamente 10 elevada à sétima potência, aproximadamente 10 milhões. Bom, agora eu posso isolar o logaritmo do lado de lá e quando eu chego nesse estágio é conveniente você perceber que como o problema se refere a 25 graus Celsius, o que a gente tem aqui, esse cálculo, ele é exatamente o inverso do
0,59 lá da equação de Nernst. Então eu posso colocar aqui isto dividido por 0,059, ou se preferir aproximar para 0,06. E aí, efetuando isso, chegamos em 6,95. Ora, se o logaritmo desse argumento é igual a isso aqui, logaritmo decimal, significa que 10 elevado a 6,95 é igual a essa relação. Então essa relação é aproximadamente da ordem de grandeza de 10 elevado a 7, ou seja, K, que está no numerador, é 10 a 7 vezes aproximadamente K'. Isso mostra como o cianeto tem uma afinidade muito maior pelo ferro 3. E aqui tem uma consequência muito interessante. O envenenamento por cianeto, ele não se dá principalmente na hemoglobina, porque na hemoglobina o ferro que transporta o oxigênio, que está ali no centro de um grupo M, né, tem 4 desses numa estrutura de hemoglobina, aquele ferro é um ferro 2. Então, claro, o cianeto tem uma certa afinidade pelo ferro 2, mas o problema maior se dá nos citocromos que ficam lá na mitocôndria e que atuam na cadeia respiratória. Particularmente um desses citocromos, na verdade é chamado de citocromo oxidase, tem um ferro 2 que oscila de ferro 2 a ferro 3, ferro 2, ferro 3, naquele processo de transferência de elétrons. E a intensidade da ligação do cianeto com esse ferro, quando ele está como ferro 3, é tão intensa que impede ele de voltar para ferro 2. E, consequentemente, isso pode matar a pessoa por asfixia, por bloquear a cadeia respiratória e, consequentemente, a produção de ATP proveniente dessa série de processos que acontece dentro da mitocôndria. Espero que você tenha gostado desse problema, porque ele tem um nível bem alto e ele explora uma série de relações importantes da eletroquímica, o equilíbrio e a termodinâmica química. Valeu, até a próxima!